a nova geopolítica internacional do comércio e dos investimentos e o declínio do multilateralismo. Convidar aqui o professor Carlos Milani. Seja bem-vindo. A Graciela pediu que eu fizesse essa moderação, depois ela faz a próxima, né? Então, vou passar para você os 30 minutos. Ótimo. Bom, queria, antes de mais nada, agradecer o convite, né, para quem trabalha na universidade e faz pesquisa. É sempre muito importante estar em contato com, enfim, de acordo com as opções. Uns fazem as opções de estar em contato com o mundo das empresas, outros fazem a opção, isso a gente tem uma certa autonomia ainda na universidade, de ter um diálogo mais produtivo com o mundo dos movimentos, das ONGs e das redes. Bom, então agradecer o convite, é um aprendizado mútuo, né? Quando recebi o convite, eu sabia que o objetivo maior era ter o Celso Amorim, então eu sinto muito, vocês não tiveram o Celso Amorim, vocês têm o Carlos Milani, então eu já começo pedindo desculpas, porque há uma perda, né, uma diminuição de status aí, e de conhecimento e de prática que é considerável. Eu não faço pesquisa sobre comércio, nem sobre investimento. Então, a pergunta, quando foi lançada sobre geopolítica, né, do comércio e do investimento e o declínio do multilateralismo, eu resolvi pegar o tema pelas duas dimensões que me são mais familiares, que é a dimensão da geopolítica, né, e a dimensão do declínio ou da ameaça sobre o multilateralismo, certo? Então, tem um aparente paradoxo, né, que eu acho que é interessante a gente pensar de cara, né, sobre geopolítica do comércio e dos investimentos, né. Isso por quê? Porque, tradicionalmente, né, a geopolítica, enquanto tema, enquanto campo de pesquisa, enquanto política de Estados, ela esteve sempre muito relacionada, né, com a ideia de recursos situados em um território fixo. Então, a geopolítica da energia, do petróleo, a geopolítica dos mares. Os mares podem até se movimentar, né, elevar um pouco a elevação dos mares em função da mudança climática, mas são recursos tradicionalmente fixos, né, ou seja, uma ideia de geografia fixa que gera uma geopolítica. Houve, durante muito tempo, um forte aporte, né, dos estudos da geografia para pensar o mundo da geopolítica, né, com uma forte dose de determinismo geográfico, né. Tem um autor, por exemplo, né, que se chamava Karl Haushofer, que era um general, né, da época do nazismo na Alemanha, que falava que a geopolítica demonstra a dependência de todos os desenvolvimentos políticos à realidade permanente do solo, né. Então, é interessante, né, a ideia da geopolítica muito relacionada com recursos fixos, né. Tem um outro autor, que é considerado o pai da geopolítica, o primeiro a ter utilizado o termo geopolítica em estudos, em livros, em artigos, que é um sueco chamado Rudolf Gehlen, que dizia que a geopolítica é o estudo do Estado, né, vejam, né, a presença do Estado, é claro, como organismo geográfico e fenômeno espacial, né. Então, essa origem dos estudos da geopolítica está muito relacionada com a centralidade do Estado e a centralidade dos recursos fixos, né, uma geopolítica de lugar, né. Por que isso é importante, a gente começar por esse paradoxo? Porque a gente está pensando em geopolítica do comércio e dos investimentos, ou seja, uma outra forma de territorialidade, é a territorialidade das redes, dos fluxos, territorialidade com a qual a geopolítica, enquanto campo do conhecimento, não tem tradicionalmente uma relação. Ela não pensa tradicionalmente os fluxos, as redes, né? Ela pensa tradicionalmente o lugar, né? Então, acho que esse é um paradoxo interessante. A geopolítica também esteve durante muito tempo relacionada com o tamanho do território do Estado, né, e a sua posição estratégica. Por exemplo, a geopolítica em relação aos estreitos, né, o Estreito de Hormuz, a passagem, né, que é tão importante nesses estreitos, e a segurança desses estreitos em termos de marinha mercante,
né, como a importância da segurança nesses âmbitos, né, marítimos é fundamental para garantir o fluxo do comércio. Aqui, na geopolítica dos mares, e tem um autor chamado Mahan, né, Alfred Mahan, que foi quem primeiro pensou a importância dos mares, né, como uma dimensão geopolítica da política de poder dos Estados, né. Hatzel, que é um alemão, vai pensar dentro da geografia dessa ideia de determinismo, a noção de espaço vital, né. O Mackinder... Não está aparecendo? Não. Bom, eu trouxe mapas, né, porque falar de geopolítica sem mapas é estranho. Tentando resolver. Enfim. Então, tinha um mapa do Mackinder para mostrar um pouco essa percepção muito territorializada da geopolítica, onde ele vai conceber a existência de um heartland, que ele chama, né? A terra onde está o coração do mundo, né? Ou seja, e esse heartland corresponde mais ou menos, é claro que ele desenha 3 mapas ao longo da sua carreira, entre o início do século XX e os anos 40, onde vai haver um deslocamento desse heartland, mas fundamentalmente situado na Ásia Central, entre a Ásia Central e o Oriente Médio, né? Essa ideia de que existiria um lugar sobre o qual, se você, enquanto potência, exercesse o seu domínio, né, o seu controle, você dominaria o mundo, né? A ideia de um controle sobre um território fixo que implicaria quase que automaticamente um domínio sobre as relações internacionais, certo? Bom, no Brasil, né, eu não conheço muito, salvo por causa da Argentina, o pensamento geopolítico latino-americano, mas no Brasil, para falar da nossa realidade, que é que eu conheço melhor, é claro, existe digamos, um outro paradoxo, né, com o qual movimentos e redes, né, um pensamento crítico tem de confrontar. É que é uma predominância da contribuição dos militares sobre o pensamento geopolítico, né? Então, no Brasil, a gente tem, né, o general Meira Matos, o famoso Golbery Couto e Silva, que todos conhecem, evidentemente, que tem, digamos, uma predominância na construção da escola geopolítica brasileira. Nós, civis, pouco pensamos a geopolítica. Não existe uma tradição, né, na América Latina como um todo, e no Brasil em particular, de pensar a geopolítica a partir da sociedade. Acho que esse é um problema, né? E no campo acadêmico aqui no Brasil, a gente tem alguns expoentes, a professora Berta Becker, da Geopolítica aqui da Federal do Rio de Janeiro, mas que já não está entre nós, Vanderlei Messias da Costa, da USP, que também é um expoente, né, do pensamento geopolítico com forte influência da escola francesa, da escola geopolítica francesa, e muito recentemente, acho que 3 anos, né, aproximadamente, se criou no Ministério da Defesa o Instituto Pandiacalógeras, aqui no Brasil, que é um instituto que financia pesquisas conduzidas conjuntamente por civis e militares. Ou seja, existe aí uma sementinha de mudança para despertar, né, digamos, uma necessidade de pensar geopolítica não exclusivamente a partir dos muros institucionais das Forças Armadas, mas pensar geopolítica também a partir, digamos, de outras perspectivas, inclusive de uma perspectiva evidentemente mais crítica, né? Para nossa surpresa, né, lá no IESF a gente teve um projeto aprovado no último edital do Instituto Pandiacalógeras para fazer, agora um pouquinho de publicidade, um atlas da política de defesa e de segurança do Brasil, como a gente fez um atlas da política externa do Brasil, que está disponível em espanhol, já online, e que vai estar disponível também online em inglês em pouco tempo, certo? Eu vou usar alguns desses mapas aqui para falar com vocês. Então, nem toda, né, essa é uma outra constatação importante, nem toda a geografia gera geopolítica, né? É importante que atores se apropriem desse recurso chamado geografia para que ele se converta num recurso de poder. Tradicionalmente são os estados, mas não só. O capital, evidentemente, e as corporações transnacionais são hoje grandes atores geopolíticos, né? Muito recentemente se tem uma compreensão mais densa do papel geopolítico, geoeconômico que as transnacionais exercem na definição da política de poder em termos mundiais, né? Então, tradicionalmente o Estado, mas não somente. Com, digamos,
durante boa parte da Guerra Fria, é claro que a geopolítica dos Estados ela foi muito clara. Né? Isso era, digamos, muito fácil de analisar, né? Em termos de competição, de disputa entre os dois polos e a definição de uma necessidade quase que de adesão dos países recém-descolonizados a um lado ou a outro, né? Com pouca margem de manobra, né, dentro daquilo que depois foi se constituir a partir de 55 com a Conferência de Bandung, de Solidariedade Afroasiática, que foi o chamado movimento dos não alinhados, ou seja, de se pensar não necessariamente alinhadamente a um polo ou ao outro, mas de uma forma um pouco mais autônoma. Celso Amorim, vou citá-lo, diria de uma forma desassombrada, não à sombra de alguma potência, mas a partir do sol que brilha sobre si, né, que eu acho que é uma bela expressão que ele cunhou e escreveu em alguns livros e textos, né, uma política externa não somente altiva e ativa, mas também desassombrada, né? Sair da sombra de. Bom, isso na ordem da Guerra Fria era quase impossível. No hemisfério americano, né, o que nos diz respeito, isso era praticamente impossível. Né? A gente sabe o quanto a Revolução Cubana e a adesão ao marxismo-leninismo de Cuba foi um calcanhar de Aquiles que é um sofrimento até os dias de hoje. Né? Tem várias espinhas na goela, né, da superpotência americana. Uma espinha importante é Cuba. Né? Vietnã e Irã são duas outras, né, em diferentes contextos geográficos e geopolíticos. Mas com o fim da Guerra Fria, bom, esse mapa aí mostra um pouco, se eu tirei de um livro francês, os franceses são muito bons para manuais de geopolítica sobre a ideia do Heartland. Né? Com o fim da Guerra Fria, as coisas vão se desorganizando. Isso aqui são umas caricaturas que eu tirei de um Critical Handbook on Geopolitics, né, onde fala sobre, enfim, a dificuldade de você ter uma visão, né, com o final da Guerra Fria para pensar a geopolítica. Então não tem mais essa disputa, né, esse receio, esse medo, né, que o outro modelo poderia despertar. Né. Hoje nós temos competição. Competição sempre houve e sempre haverá. Né, mas não há nenhum Estado antissistêmico dentro do sistema internacional. A China é capitalista, o Brasil é um Estado capitalista, a África do Sul, os BRICS são todos Estados capitalistas, com modelos de desenvolvimento que não são necessariamente um modelo que propõe uma ordem capitalista internacional liberal, né, mas é uma ordem capitalista. Né, não são Estados antissistêmicos. Não foi sempre assim. Então, a geopolítica do pós-Guerra Fria ela se confronta com essa dificuldade, né, de não identificação imediata de um inimigo e de um eventual, digamos, concorrente. Né? Em inglês tem a expressão peer competitor, né, um competidor à altura, né, da superpotência estabelecida que são os Estados Unidos. Então, claro que se gera a necessidade de produzir, né, e gestar, produzir e reproduzir o medo. Então, a ideia da sociedade do medo. O terrorismo vem, né, e o terrorista muçulmano, barbudinho, de religião muçulmana, vem com muita dificuldade tentar substituir o medo que representavam os comunistas. Né? Hoje as crianças não são mais comidas por comunistas, elas são comidas por terroristas islâmicos. Né? Porque é interessante a gente lembrar que quando houve aquele ataque igualmente terrorista na Noruega, perpetrado por um loirinho cristão de extrema-direita, minutos depois em que se descobriu que o menino era norueguês, cristão e de extrema-direita, ele deixou de ser chamado de terrorista. Ele passou a ser chamado de desequilibrado, de doente, né, de, enfim, qualquer tipo de, né, ato criminoso, hediondo, mas ele não recebeu mais a etiqueta de terrorista. Né, nem na mídia internacional, nem no, digamos, no tratamento judicial, né, do caso, né, que houve processo, evidentemente, na Noruega. Então, essa ideia do medo, né, que era, evidentemente, algo muito presente na ordem da Guerra Fria e que hoje, com algumas dificuldades, se reproduz, né, com muito etnocentrismo, com muita generalização. Digamos que aquelas teses do Samuel Huntington, do choque das civilizações, contribuiu enormemente para isso, né, a cultura vista de uma maneira muito reificada, né, muito totalizante, né, e sempre com base nessa ideia do medo. Né. Bom, aqui é uma outra charge, né, que mostra que, enfim, o uso seletivo,
né, dessa política de promoção da democracia, de promoção dos direitos humanos. Existe uma hiperpolitização, né, da política de direitos humanos. Não é que não haja politização, sempre houve, sempre haverá, porque a gente está tratando de normas, mas tem uma hiperpolitização, no sentido de que há uma seletividade, né, crescente disso. Então, isso aqui também é interessante, né, sobre o desconhecimento, né, enfim, são vários lugares no mundo, né, todos países em desenvolvimento, todos países da periferia, né, mas, enfim, pouco importa, né, um pouco a charge da foreign aid, né, que é a charge da cooperação internacional, maiormente norte e sul, certo? E a ideia de que há uma dificuldade muito grande de você, e aí isso tem a ver com a crise do multilateralismo também, garantir a legitimidade desse sistema multilateral, né? Porque, afinal de contas, você tem regras para todos, né, mas que não valem para alguns. E não vale, sobretudo, para o grande soberano, né? Como diria Carl Schmitt, o soberano é aquele que define a exceção. E os Estados Unidos estão constantemente, né, e cada vez mais, desde o final da Guerra Fria, com capacidade de definir a exceção, certo? Então, acho que essas questões da geopolítica, né, nesse momento mais recente, nos trazem esse paradoxo, né, aparente de pensar uma geopolítica do comércio e dos investimentos, né? Quem são os atores? Né? As transnacionais, né, tanto quanto, né, o capital transnacional, tanto quanto as principais potências, sobretudo os Estados Unidos, mas não só. Acho que é importante a gente pensar, em termos dialéticos, essa relação entre o capital transnacional e os interesses dos Estados mais poderosos, né? A geopolítica acompanha cada vez mais, né, o capitalismo, gerando tensões entre uma geopolítica de lugar e uma geopolítica de fluxo. Eu acho que pensar nessa dialética entre a geopolítica das redes, dos fluxos, né, que são comércio e investimento, e a geopolítica do lugar, pensar essa tensão entre os dois dialeticamente é importante para definir uma estratégia de ação dos movimentos e das redes. Segundo ponto, né, que eu queria trabalhar, enfim, discutir, né, levantar questões, né, não estou aqui respondendo, estou provocando, né, como que a isso se associa, ou como disso decorre, uma crise do multilateralismo, né? Então, como é que se constrói essa ideia de multilateralismo, né? Não houve sempre multilateralismo, né? Então, as primeiras experiências de organizações internacionais, né, multilateralismo são os acordos internacionais entre os Estados, definem procedimentos, regras mais ou menos gerais, às quais todos tentam, né, tentam obedecer, etc. Essas primeiras experiências elas nascem no século XIX, né? Então, você tem a União Internacional de Telecomunicações, que é uma organização que nasce em 1865, a União Postal Universal, que nasce em 1874, a Liga das Nações, que é de 1919, a OIT, que é anterior à ONU, que também é de 1919, certo? É a única que permanece, né, na nova Organização das Nações Unidas, mas é sobretudo no final da Segunda Guerra Mundial, certo? Então, é no final da Segunda Guerra Mundial, né, com o processo de descolonização, com o surgimento de vários estados, né, que vocês têm no gráfico de baixo, certo? A quantidade de estados que se tornam membros das Nações Unidas, certo? Entre 45 e 2005. Então, a gente sai de um grupo de 51, 49, 55, né, e tem documentos aprovados que são super interessantes de serem lidos como arquivos pela Assembleia Geral da ONU nos anos 50, que são impossíveis de se pensar que eles seriam aprovados, né, 20, 30 anos depois com um número muito maior de estados, né? Ou seja, o terceiro mundo ele não está presente, evidentemente, porque ele ainda é colônia, né, no nascimento da ONU, né? Boa parte do terceiro mundo vai se tornando, né, autônomo, né, nas lutas anticoloniais, né? Eu prefiro o termo lutas anticoloniais do que lutas por autonomia ou independência, porque acho que essa autonomia, essa independência ainda não se conquistou, né? Então, são lutas anticoloniais. A gente percebe uma quantidade expressiva de estados soberanos. A última leva, né, ali, tem uma leva importante nos anos 60, nos anos 75 são os países africanos de língua portuguesa, né, uma última leva nos anos 90, com a crise nos Balcãs e o surgimento de vários novos estados soberanos no leste europeu, a crise da União Soviética,
soviética, né? Então você tem vários novos estados soberanos que surgem, né? Então você percebe aqui um aumento expressivo do número de adesões, né, e de admissões na ONU. Isso vai reforçar, é claro, a ideia de um multilateralismo, né? A ideia de que você tem um espaço nas relações internacionais que seja o mais próximo, né, um espelho imperfeito da democracia parlamentar no mundo da política internacional, né? As regras institucionais sempre congelam poder, né? Isso é muito claro, né, no papel que as instituições, no papel conservador que as instituições e, portanto, o multilateralismo têm na política internacional. Então, a ONU congela poder, né? A ideia dos 5 membros permanentes com, né, direito de veto, que é algo que vem lá de 1945, das discussões pré-45, já durante, né, o final, o processo de finalização da Segunda Guerra Mundial. Então, elas congelam poder, né? Tem um discurso muito bonito do embaixador Araújo Castro, né, na época tanto da política externa independente quanto do pragmatismo responsável, né, que são os 2 momentos de uma certa autonomia da política externa brasileira, onde ele cunha o conceito de congelamento do poder mundial. O que é esse congelamento do poder mundial? É o Tratado de Não Proliferação Nuclear, que impede que novos países tenham, segundo as regras estatuídas, né, no Tratado de Não Proliferação Nuclear, acesso, né, à bomba nuclear. Então, as instituições, né, congelam poder, mas elas são ambivalentes, né? Então, elas também protegem, em alguns momentos, elas protegem os mais fracos, né? Porque é por isso que a gente luta por direitos. É por isso que a gente quer, né, uma agenda de direitos humanos, uma agenda de direitos no plano das políticas públicas, porque a gente também sabe que no momento, diante das assimetrias, das desigualdades existentes, tanto no plano doméstico quanto no plano internacional, é claro que as instituições, em alguma medida, diante de toda essa ambivalência de congelarem poder, elas concomitantemente também asseguram direitos aos mais fracos. Os mais fracos se protegem aonde podem se proteger, nos espaços institucionais, né? Então, acho que a gente tem que ter um olhar sempre muito ambivalente, né, crítico, né, sobre o papel dessas instituições. O mesmo vale para a instituição chamada multilateralismo, né? Então, eu estava, né, final de semana aí prolongado, preparando e pensando o que eu poderia conversar com vocês, e lendo o documento que eu recebi, né, do seminário, que a Graciela me mandou. Então, fala sobre a importância das lutas, dos movimentos, da REBRIP no descarrilamento das negociações na OMC, né? E eu fiquei pensando, isso foi muito importante para evitar um determinado tipo de resultado dessas negociações. Mas hoje talvez o risco seja de não ter essas negociações no espaço institucional chamado OMC, né? E de essas negociações ainda assim ocorrerem, e pior ainda, fora de um espaço institucional que tem que garantir um mínimo de transparência e com a participação de todos, né? Porque a OMC tem 150 Estados-membros hoje, né? Então, acho que esse é um elemento que revela um pouco dessa dimensão contraditória das instituições, tanto no âmbito doméstico, nacional, quanto no âmbito internacional, né? Então, o multilateralismo ele foi, né, muito funcional à política de poder das superpotências, né? Se houve tanto investimento institucional para criar agências da ONU, cooperação internacional para o desenvolvimento, é porque isso tudo era funcional aos interesses dos mais poderosos, sobretudo diante da disputa e das ameaças que a disputa com a União Soviética revelava, né? Com o fim da Guerra Fria, talvez esse multilateralismo tenha perdido a sua funcionalidade à luz, né, dos interesses dos mais poderosos, né? Então, não é tão recente assim. A gente fala, né, a crise do multilateralismo hoje, uma certa ideia de desconstitucionalização da ordem internacional, etc. São termos recorrentes aí nos debates, né, em matéria de direitos humanos, em matéria de meio ambiente, né, quer dizer, um conhecido descompromisso por parte dos Estados Unidos, sobretudo, mas não só. Mas a gente sabe muito bem que não é recente isso, né? Isso já vem de alguns anos, né? A criação da própria OMC é fruto muito mais da pressão da União Europeia do que dos Estados Unidos,
Então, acho que a União Europeia, em um dado momento, ainda representou um polo de competição com os Estados Unidos. Acho que um dos problemas da crise ainda maior do multilateralismo hoje é que talvez a União Europeia não represente mais um polo de alternativa, por mais limitada que fosse, né, de uma certa alternativa na disputa hegemônica com os Estados Unidos. Há um alinhamento muito claro, né? Enfim, a União Europeia é claramente neoliberal, né? Enfim, claramente em todas as suas diretrizes, enfim, é muito, né, muito marcadamente neoliberal. Então, enfim, aqui, para não perder de vista a centralidade, porque a gente fala muito dos Estados Unidos, que eu acho que, evidentemente, em termos militares, geopolíticos, são a grande, mas o grande global trader é a União Europeia. Então, não perder a centralidade, né, na organização dos fluxos do comércio internacional, né, e dos investimentos também, a centralidade da União Europeia nesse processo, certo? Como polo de comércio intra-regional, tremendamente importante. É o maior polo, supera ainda a Ásia enquanto, né, polo de comércio intra-regional, certo? Que são os círculos. Os círculos são proporcionais ao tamanho do comércio intra-região. As flechas indicam os fluxos, né, de exportação e importação. E é claro que isso tudo é muito aproximativo, porque é tudo estatística, enfim, tem uma parte do comércio intrafirma que é difícil de reproduzir nas estatísticas, enfim. O problema das estatísticas se reverbera na cartografia temática. Aqui já está em espanhol. Aqui eu já trouxe um mapa em espanhol que eu já tinha. Aqui é um outro elemento interessante, né, da passagem do GATT para a OMC, e que talvez também ajude a entender o que está em jogo na crise da OMC. Né? Eu sei que em um dado momento a gente festejou a crise da OMC. Hoje talvez a gente esteja sofrendo, né, dos problemas associados à crise da OMC. Ou talvez sejam momentos diferentes da luta, não sei. Né? Vocês são bons de luta, né? Não é, eu não sou, né? Vocês são os da luta. Né? Estou aqui para aprender com vocês. Mas tem uma boca do jacaré que abre, né, que é a membresia. Né? Em português a gente não tem um termo. Né? A quantidade de membros, de Estados-membros da Organização Mundial do Comércio. A gente percebe que existe um número maior. O mesmo processo que aconteceu com a ONU, né, que a gente viu lá naquele mapa anterior e que a gente reproduz aqui na OMC. Então, como é que você vai construir consensos, né, que respeitem, né, enfim, os interesses dessa grande maioria que vai se formando? Né? Então, é bem verdade que você tem, digamos, o famoso Quad, né, Estados Unidos, União Europeia, Japão e Canadá, se não me falha a memória, acho que é o Canadá, a quarta pata, mas você também tem o G20 comercial, que em um dado momento da negociação, em Cancún, em 2003, foi fundamental para bloquear o avanço da rodada Doha, da forma como ela se apresentava. Né? Então, o espaço, enfim, o mecanismo político, a dimensão política da OMC garante um maior poder de voz dos países em desenvolvimento, que nem sempre estão unidos, né, que nem sempre conseguem construir coalizões suficientemente fortes e abrangentes, mas o espaço institucional, a dimensão jurídica e a dimensão política da OMC garantem um poder de voz maior, evidentemente, do que nos acordos plurilaterais. Né, onde a questão da transparência, enfim, é curioso como as coisas ressuscitam, né? Elas nunca morrem. Né? A gente acha que, uma vez batido o acordo multilateral de investimentos na OCDE, né, em 95, eu lembro que era pleno governo Jospin na França, na época eu morava lá, teve um abraço simbólico da OCDE, né, para estrangular o acordo multilateral de investimentos, e todo mundo, bom, acabou. Não, ele volta e meia ressuscita, né, sob novas faces, com novos rostos, né, e agora, né, fora de um espaço institucional multilateral, que acho que é um grande risco, enfim, sobretudo para um país como o Brasil, que sempre apostou muito no multilateralismo como política comercial externa. Bom, aqui é só um outro exemplo de dificuldade de engajamento nesse pós-Guerra Fria dos países mais poderosos no que diz respeito a normas institucionais e internacionais. Né? Só que é um outro espaço do multilateralismo que diz respeito a direitos humanos que é o Tribunal Penal Internacional. Bom, indo para a conclusão, né, então acho que existem lógicas de aprendizado, né, e de socialização
dentro das regras vigentes, dentro do multilateralismo. Mas as instituições têm sempre essa ambivalência que eu mencionei antes, né? Elas são necessárias para proteger os mais fracos, em termos de algumas regras e procedimentos, mas elas também podem congelar assimetrias de poder e os interesses do capital dentro dessas instituições, que, enfim, no âmbito da ONU, está cada vez mais presente, sobretudo desde o reconhecimento da legitimidade das corporações transnacionais no Pacto Global das Nações Unidas, celebrado na transição do século XX para o século XXI. A gente vive um mundo de coalizões cada vez mais flexíveis, né? Quer dizer, então, a Índia ora está com os BRICS, ora está com os Estados Unidos, né? A gente não sabe exatamente para onde pende mais fortemente o interesse indiano, ora está com o Brasil, com a Alemanha e com o Japão, lutando por um assento permanente no Conselho de Segurança. Então, as coalizões são muito menos rígidas, né, do que anteriormente, certo? Acho que isso torna mais difícil a nossa capacidade de enxergar e analisar os fatores geopolíticos com nitidez. Talvez estejamos também diante de uma conjuntura em que não fica muito claro o papel que China e Índia pretendem desempenhar na arquitetura internacional, na institucional internacional. Ou seja, como definir regras institucionais se a natureza das relações de poder não parecem muito claras, né, na relação entre os Estados, né? O que é claro, do meu ponto de vista, é que a conjuntura combina, né, tanto fortes doses de conservadorismo em termos de valores, de normas, né, na Europa, com a crise humanitária que a gente está vendo, por exemplo, mas também na América Latina, né, e na América do Sul em particular, com a crise dos governos progressistas e o aumento da importância das ondas neoconservadoras aqui na América do Sul. Na Ásia, um aumento significativo do nacionalismo chinês. Eu não sei se vocês acompanharam em alguns jornais os festejos dos 70 anos da vitória da China sobre o Japão. Foi uma semana de férias na China, o que é algo excepcional, né, com muitos festejos altamente nacionalistas, né, sobre a vitória chinesa sobre o Japão. Na Índia, o BJP, com um nacionalismo hinduísta também muito forte. Né, tudo isso associado a uma desconstitucionalização crescente da ordem internacional e um domínio cada vez maior dos interesses capitalistas transnacionais. Ou seja, a tarefa de vocês é das mais fáceis, né, diante dessa conjuntura. Então, que estratégia para os movimentos? Eu acho que permanece um dilema, né, da postura dos movimentos diante do Estado, porque o Estado é um aliado do capital, os Estados são todos capitalistas, né, mas é também um espaço de construção de direitos. O mesmo vale para o multilateralismo em crise. Então, meu modesto ponto de vista, eu acho que o foco, um dos focos dos movimentos poderia ser, entre outros, né, sem nenhuma pretensão de exaustividade, os acordos em curso e os impactos que eles podem ter no cotidiano e na capacidade, no cotidiano dos indivíduos, em termos de qualidade de vida, etc., para que isso fale, né, aos indivíduos no seu cotidiano, mas também os impactos desses acordos de investimento e de comércio na capacidade dos Estados de fazerem políticas públicas, no campo social, no campo ambiental. Né, quer dizer, o impacto da cláusula 11, do artigo 11 do NAFTA, sobre as capacidades de México, Canadá e mesmo de fazerem políticas sociais é tremendo. Né? Se isso se universaliza como padrão normativo de acordos, né, entre o Atlântico, né, os dois lados do norte do Atlântico, e no Pacífico, isso certamente vai descapacitar ainda mais os nossos governos na formulação de políticas públicas no campo social, no campo ambiental, no campo do trabalho e assim por diante. Bom, era isso. Muito obrigado.